Olá! Estamos começando mais um Falando de Negócios, seu programa semanal sobre empreendedorismo e negócios no varejo. Sempre às quintas-feiras, aqui às 21h30 pelo Instagram, ao vivo, e hoje com um convidado muito especial. Se você está assistindo pela primeira vez aqui a live ou o vídeo, talvez esteja estranhando que eu não estou esperando as pessoas entrarem na live para poder começar. Porque na verdade quem vai assistir gravado depois no meu canal do YouTube, no IGTV do Instagram ou na página do Facebook, vai achar muito chato ficar esperando as pessoas entrarem na live para depois começar o conteúdo de verdade. Então vamos entrando logo no nosso assunto, vamos entrando logo aqui no nosso conteúdo de hoje, e aí sim, quem estiver assistindo gravado vai poder logo de início começar no conteúdo, tá certo? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso Falando de Negócios, esse nosso 21º Falando de Negócios. E hoje falando sobre produtividade. Nosso tema de hoje é como ser mais produtivo e aumentar seus resultados em vendas. E daqui a pouquinho eu vou chamar o nosso convidado, especialista em produtividade, para bater um papo aqui com a gente, para falar então sobre esse assunto que é tão importante para todos nós, e especialmente para quem está aí no varejo, quem está no ramo de negócios, né? Precisa realmente se aprimorar e ser mais produtivo para poder então ter melhores resultados. Daqui a pouquinho vamos entrar nesse assunto, e se isso é interessante para você, fica comigo aqui até o final. E se você acredita que a gente possa contribuir com outras pessoas com esse tema, encaminhe o link dessa live ou desse vídeo para outras pessoas. Tudo bem? Então, assistindo aqui, se você achar que é bacana, se você achar que realmente está contribuindo, encaminhe o link desse vídeo depois para os seus colegas, para os seus colegas de trabalho, pessoal da sua equipe, para os seus amigos, tá certo? Me ajuda a levar essa mensagem então para mais pessoas. Tudo bem? Então vamos entrando logo aqui no nosso tema de hoje, mas, ou melhor, antes de entrar no nosso tema de hoje, quero só relembrar aqui alguns tópicos, algumas coisinhas que nós falamos na semana passada. Então, na semana passada falamos aqui sobre finanças, falamos sobre como organizar as suas finanças nos seus negócios e na sua vida. Falamos sobre os desafios da educação financeira no Brasil. Falamos sobre como os empresários e os vendedores podem lidar com a falta de previsibilidade, né, da receita, tá? Que não tem aí um salário fixo, dependem então de resultado, de faturamento. Falamos também sobre o impacto que as finanças pessoais podem ter nos negócios e o impacto que os negócios podem ter nas finanças pessoais. Falamos sobre a importância de separar as finanças pessoais do caixa da empresa, no caso dos empresários, coisa que acontece muito nas pequenas e médias empresas no Brasil, ou melhor, nas micro e pequenas empresas no Brasil. É um dos grandes problemas hoje, essa mistura de caixa pessoal com o caixa da empresa. Falamos também sobre como administrar esse fluxo de caixa na empresa, né? Como administrar também o fluxo de caixa em casa. E falamos no final sobre ações que você pode desenvolver com baixo custo com a sua equipe para poder então melhorar o seu atendimento na empresa e melhorar os resultados. Por que eu estou revisando aqui com você quais foram os assuntos da semana passada, se nós não vamos entrar nesse tema hoje? Porque se você não esteve aqui na semana passada, se você acha que esse assunto é interessante para você, assim que acabar essa live, você pode voltar lá no meu canal do YouTube, ou no IGTV aqui do Instagram, ou na minha página do Facebook e assistir a gravação da live da semana passada, que nós falamos então sobre finanças, tá bom? Então vamos entrar aqui no nosso tema de hoje. Estou só esperando a entrada do nosso convidado aqui, que daqui a pouquinho vai estar conosco, que é especialista em produtividade, vai nos ajudar, vai trocar ideias aqui com a gente para poder te ajudar a melhorar a sua produtividade e também melhorar os seus resultados. Tá certo? Se tudo isso é interessante para você, fica aqui então até o final e não se esqueça de encaminhar o link dessa live para outras pessoas, para os seus amigos, para os seus colegas, tudo bem? Hoje nós teremos aqui o nosso convidado que acabou de entrar na live, que é o Attilan Souza. O Attilan, ele vai explicar um pouquinho melhor quem ele é, mas só para dar um briefing aqui para você, o Attilan é empresário, é treinador, é palestrante, é coaching, um cara muito bacana, que tem muito a contribuir aqui com a gente. Então já vou aqui aprovar a entrada do Attilan aqui na live. Opa! Já interrompi aqui, já estamos aqui com o nosso amigo Attilan. Só está cortando um pouquinho a sua imagem, abaixa um pouquinho aí. Eu vou acertar já. Vamos só esperar ali, que acho que caiu o link do Attilan novamente. Então vou recapitular aqui o que eu estava falando com vocês sobre a importância, né, da gente falar sobre produtividade. E para quem está na área de negócios, tem sempre muitos desafios, né, no dia a dia para manter a empresa funcionando, manter a empresa crescendo, manter as contratações. Para quem não é o dono do negócio, mas está ali como vendedor ou como gerente, também tem grandes desafios para atingir as metas, né? Para atingir os objetivos, para levar dinheiro para casa,
E uma das questões que a gente precisa avaliar é qual é a produtividade dentro do tempo que você tem, com os recursos que você tem, quanto de eficiência você tem conseguido alcançar aí no seu trabalho. Então é por isso que a gente vem falar sobre isso aqui hoje. A Atila está de volta aqui com a gente, vamos ver se agora a gente consegue seguir em frente. Aí, tá certo. Maravilha, vamos lá. Vamos lá? Estão me ouvindo bem com relação ao áudio? Sim, muito bem. Tá, legal, bacana. Tá bom. Bom, pessoal, Cara, boa noite. Eu quero agradecer você por ter aceitado aí esse convite, né? A gente há tempos falava de fazer alguma coisa juntos. Muito bacana a gente poder estar aqui. Verdade. E bacana, eu queria que você contasse um pouquinho de você antes da gente entrar no assunto, falando, né, o que você faz, falando um pouquinho sobre o seu trabalho, para a gente poder sintonizar as pessoas que estão chegando aqui com a gente e aquelas que vão assistir o vídeo gravado depois. Bacana, legal. Bom, pessoal, o meu nome é Atilan, tá? Eu sou empreendedor, vamos dizer assim, digo que desde que eu nasci, né? Às vezes as pessoas falam que os empreendedores são criados, na verdade, mas eu sinto que eu nasci para fazer isso, na verdade, trabalhar com a questão do empreendedorismo, né? Eu tenho na verdade, um grupo de negócios, né, de duas empresas. Uma é a SSN Engenharia, que é uma empresa voltada aí para a parte de projetos técnicos relacionados aí à engenharia de segurança, engenharia mecânica, engenharia elétrica. E agora agrupamos também um pouquinho da parte de engenharia civil, né? Nesse nosso processo aí de negócios, né? E hoje temos também o Instituto Atilan Souza de Desenvolvimento Técnico e Humano, que é um projeto que eu iniciei praticamente há 2 anos atrás, né? Digamos que era um projeto que já estava à construção há muitos anos, mas que tomou forma realmente, né, o ano passado, vamos dizer assim, justamente na época que a pandemia veio a assolar, vamos dizer assim, praticamente a nossa economia, não só brasileira, mas mundial, né? E esse instituto hoje ele se dedica praticamente a formar as pessoas tecnicamente, né, dentro de algumas atividades relacionadas aí à parte de segurança, normas regulamentadoras. Agora estamos implementando alguns treinamentos também de gestão e da parte de desenvolvimento humano. Há 1 ano e meio mais ou menos eu me tornei coaching também. Nesse tempo para cá cheguei a fazer mais 7 formações, me apaixonei tanto pela área, né? E tive o prazer de conhecer o Fábio aí durante um evento da Fórmula de Lançamento do Érico Rocha, né? E de lá para cá a gente tem estreitado aí uma amizade, um compartilhamento de informações, né? E tive a honra aí de ser convidado por ele para participar, né, dessa rodada aqui para falar um pouquinho de negócios, sobre gestão de tempo, produtividade, né? Então, desde já aí uma boa noite para todos, né? Eu espero que realmente todo o assunto que a gente vai falar aqui possa agregar na vida de vocês, possa fazer vocês terem o que? Uma transformação, assim como eu tive há aproximadamente 4 anos atrás, né? De lá para cá mudou muita coisa na minha parte de gestão dos negócios, justamente porque eu passei a focar mais nessa parte de produtividade e de gestão de tempo, né? Bacana. Cara, a honra é minha, eu agradeço de verdade por você estar aqui. E desde quando a gente começou a fazer todas essas atividades, né, desde que a gente se conheceu lá no Fórmula de Lançamento e tal, a gente tem o nosso dia todo tomado, né? São mais de uma atividade simultânea, e para dar conta disso não é fácil. Se a gente não for produtivo, se a gente não souber gerir as nossas atividades, fica impossível de levar isso adiante. E eu queria que você me dissesse, assim, com todas essas atividades que você tem aí, com as 2 empresas, como é que você está lidando, gerenciando essas atividades, né? Como é que você consegue conciliar essas coisas todas? Sabe o que é mais engraçado, Fábio? Que as mesmas 24 horas que todas as pessoas têm, né? Todos nós temos praticamente 24 horas, né? Só que assim, o que define uma pessoa que tem muito mais resultados e uma pessoa que não tem resultados? A forma como ela administra cada minuto da vida dela, né? Eu vejo que a maioria das pessoas fala assim, mas eu não faço isso porque eu não tenho tempo, eu não estudo mais porque não dá tempo. E por que será que algumas pessoas com essas mesmas 24 horas conseguem ter muito mais resultados e outras pessoas não conseguem ter resultado nenhum, né? Essa é uma pergunta que eu me fiz durante um determinado tempo, né? E olha que coisa engraçada, né?
a principal empresa que eu tenho, a SSN Engenharia, já há 11 anos praticamente, esse ano vamos fazer aí 12 anos de fundação da empresa, né? Ela foi construída, na verdade, vamos dizer assim, em meio a um comportamento meu, né, de workaholic. Não sei se todo mundo sabe o que é um workaholic, na verdade, mas é uma pessoa viciada em trabalho, né? Então, por que isso aconteceu na minha vida, né? Vou voltar um pouquinho aqui só no fator histórico para vocês entenderem como que hoje eu consigo fazer a gestão desses dois negócios, né, que cada vez mais, a cada ano, tem crescido aí a uma média de 30% a 40%. Né? Se a gente levar em consideração que a nossa economia brasileira não cresce 5% ao ano, eu digo para vocês que eu estou praticamente 7 ou 8 vezes mais crescendo do que a própria economia nacional. Então, eu cresci numa família, né, vamos dizer assim, bastante simples, né, onde meu pai me ensinou que nós tínhamos que literalmente trabalhar para conseguir sobreviver, né? E o que literalmente faz com que muitas pessoas não consigam administrar o seu tempo dentro dessas 24 horas é justamente essa questão da sobrevivência. A maioria de nós, infelizmente, a gente não consegue aproveitar o nosso tempo, vamos dizer assim, na sua totalidade, né? Por quê? Porque a gente foi literalmente doutrinado a viver dessa forma, a grande maioria de nós, vamos dizer assim, né? Digamos que uma média, pasme, né, com essa estatística do próprio IBGE, em média de 97% das pessoas não conseguem alcançar os seus resultados, 75% das pessoas geralmente desistem dos seus projetos ou do seu sonho, faltando aí apenas 5% para concluí-los, né? E eu tendo esse histórico de workaholic, né, mesmo tendo esse desejo de empreender, no começo, vamos dizer assim, quando eu abri a SSN Engenharia 12 anos atrás, eu trabalhava aí uma média de 16, 18, às vezes até 20 horas por dia, né? Só que tudo isso me trouxe muitos malefícios, vamos dizer assim, né? Por isso que hoje eu defendo muito essa questão da produtividade e da gestão de tempo de uma forma muito mais estruturada, né? E eu construí a SSN Engenharia, infelizmente, não conhecendo, né, muitos desses princípios de gestão de tempo. Acredito que a maioria dos empreendedores brasileiros, eles acabam criando um negócio meio que na empolgação, achando que vai dar certo. Existe inclusive estatísticas, né, que fala que a maioria dos negócios não sobrevive mais do que 2 anos. Né? Se um negócio sobreviveu mais do que 2 anos, é porque ele já está praticamente no seu ponto de alavancagem, vamos dizer assim, para crescer. Né? E eu alicerçado, vamos dizer assim, nesse histórico executor de workaholic, né? Eu praticamente vivia para trabalhar, né? Vamos dizer assim. E isso fez com que eu conseguisse construir a empresa, construir meu patrimônio. Só que chegou um determinado momento, Fábio, que isso também começou a trazer alguns malefícios, né? Para minha saúde, para minha família, né? Então, praticamente, eu ia para casa só para dormir, né? E aí, diante dessas situações, né, eu comecei a perceber, né, que eu precisava tomar um direcionamento diferente na minha vida, né, nos meus negócios. Foi aí praticamente que depois que eu tive uma segunda internação médica, né, com esse histórico de workaholic, trabalhando em excesso, né, eu achava que pelo fato de eu ter crescido, por exemplo, sem a figura do meu pai, que eu tinha que ser o homem da casa, como o filho mais velho, então isso me fazia com que eu trabalhasse, né? E não estruturasse o meu tempo de forma correta, né? Isso trouxe muitos benefícios para mim? Sim, consegui construir um patrimônio, consegui construir a SSN Engenharia, só que a custo da minha saúde e também da minha família, né? Foi aí que depois que eu tive uma segunda internação médica, né, por estafa física e emocional, né, a médica falou assim para mim: bicho, ou você muda a sua forma de trabalhar, de conduzir os seus negócios, ou simplesmente você vai morrer, né? E infelizmente, né, o ser humano, ele age, né, quando tem duas situações: ou quando ele tem muito, quando aquilo que faz com que ele tenha muito prazer, ou quando aquilo traz muita dor. No meu caso, depois dessa internação médica, para vocês terem ideia, né, eu estava no hospital internado, e aí, preocupado com os clientes, com os atendimentos, com os trabalhos da empresa, liguei para minha esposa e falei assim: amor, traz para mim o meu notebook que eu vou trabalhar daqui do hospital. Olha que coisa, né? E aí
estava lá no quarto, no leito do hospital. De repente a médica entra e me vê com aquele computador trabalhando ali. Na hora ela quase que surtou, né? Falou, bicho, você é louco, cara. Você está aqui internado por estafa física e emocional e está trazendo mais trabalho, né? Você estar aqui no hospital é uma oportunidade para que você possa repensar a sua vida, a forma como você está trabalhando, a forma como você está vivendo. E isso me fez, Fábio, mudar praticamente, sabe, como se virasse uma chavinha dentro da minha cabeça, né? E essa chavinha fez com que eu começasse a buscar ajuda, né? Foi aí onde eu comecei, através da indicação, inclusive, de um amigo meu, que é o Guilherme, que inclusive o Fábio conhece, né? A gente teve a oportunidade de estar junto lá na forma de lançamento. E o Guilherme falou assim para mim, cara, eu tenho um negócio para te dar, né? Falei assim, pô, legal, bacana, um livro de 600 páginas. Foi aí onde começou o ponto de virada de produtividade na minha vida, né? Ele me deu um livro de 600 páginas e falou, cara, eu quero que você leia esse livro porque ele vai te ajudar a estruturar a sua vida, a sua empresa, né? A sua família, né? E era um livro do ex-presidente americano, do Donald Trump, com Robert Chiniachik, né? Onde falava justamente da questão da construção da riqueza, mas não da riqueza material, como a maioria de nós está acostumada a pensar, né? Quando você fala em riqueza, todo mundo pensa só em dinheiro, né? Mas o dinheiro, na verdade, ele é uma consequência de ações corretas e direcionadas que a gente toma, né? Que ele acaba vindo como consequência. E aí o Guilherme me deu esse livro, era um livro digital, e eu falei assim para ele, Guilherme, você é louco, cara. Como que eu, né, com a agenda que eu tenho, com a vida que eu levo, vou conseguir, né, ler um livro de 600 páginas? Eu falei, eu não consigo ler um livro de 100 páginas por ano. Em um ano de 365 dias, eu não conseguia ler um livro de 100 páginas, para você ter ideia. Mas aí o Guilherme falou, é aí que você se engana, porque você não precisa achar que você vai ter que parar o que você está fazendo para poder melhorar a sua questão de produtividade e a sua gestão de tempo. Você vai adaptar a gestão de tempo, na verdade, à realidade que você está vivendo. E essa é a primeira dica que eu quero dar para todo mundo aqui que está acompanhando a gente nessa live, é que assim, a questão da gestão de tempo e da produtividade não é milagre, não é passe de mágica, é simplesmente a gente conseguir estruturar a gestão de tempo à nossa realidade de vida, independente de qual ela seja. Independente se eu sou um pai de família, se eu sou uma mãe do lar, se eu sou um empresário, se eu sou um vendedor, né? Se eu sou um representante de vendas, né? Não importa. A gestão de tempo, esse é o primeiro princípio que nós precisamos aprender. Ela precisa ser adaptada à nossa realidade de cada um, né? E foi assim que eu fiz. Aí o Guilherme falou, cara, como que é a tua rotina? Aí eu comecei a falar para ele mais ou menos como que era o meu dia a dia, né? E aí ele falou assim, ó, cara, então você vai pegar dentro dessas, por exemplo, né, esse livro digital, ele falou assim, ó, uma estratégia que você vai poder fazer. Instala um aplicativo de leitura de livro ou de audiobooks, né, no seu celular. Ele falou assim, ó, quantas horas você dirige geralmente por dia para poder visitar os seus clientes? Aí eu falei, ó, uma média tem dia que 3 horas e meia, 4 horas dirigindo. Eu falei, então, é nesse tempo que você está dirigindo, literalmente, que você vai fazer com que você vai aproveitar o seu tempo para poder absorver alguns conteúdos que vão te ajudar a estruturar isso que está errado na sua vida, né? Então, aquilo ali, sabe, ô Fábio, é como se tivesse feito uma virada de chave realmente. A primeira virada foi quando a médica falou, né? E aí eu conversando com o Guilherme, falando dele, né, da minha vida, da minha rotina, falou, cara, você precisa de ajuda urgente. E aí foi aonde ele teve essa ideia de me dar esse livro de presente, né? E deu certo. Olha que coisa, né? E deu tão certo, né? Tá todo mundo ouvindo, tá ouvindo bem claro aí, Fábio? Tranquilo? Sim, sim, sim. Legal. E deu tão certo essa estratégia que eu instalei o aplicativo, por exemplo, no celular, né? Comecei a escutar aquele livro que ele tinha me dado. Bicho, e aquilo ali foi acendendo dentro de mim, assim, um desejo de mudança tão grande, mas tão grande, como se fosse um vulcão que tivesse ali adormecido durante praticamente 7 anos de empresa. Nessa época já tinha 7 anos de constituição da minha primeira empresa, né? Mesmo já tendo aí um histórico de vários anos trabalhando em várias empresas no mercado corporativo, né? Desde que eu comecei o processo de empreender. E aí, aquilo ali
cada visita que eu saía para a rua para visitar o cliente, eu ia ouvindo um pouco daquele livro e aquilo ali ia me trazendo um gás, uma motivação interna, né? E que nem eu falei, o ser humano ele age de duas formas. Primeiro, ou pela dor ou pelo prazer. Aquilo ali começou a gerar um prazer dentro de mim tão intenso, né, que começou a gerar realmente uma transformação. E aí eu, acredite se quiser, esse livro de 600 páginas, cara, eu consegui ler ele, ouvir, né, na verdade, porque ele era um livro em PDF, eu coloquei ele em áudio, né, hoje existem aplicativos que proporcionam isso, né? Um livro em PDF que você consiga escutar ele no carro durante um translado para o trabalho, durante um translado para uma visita de um cliente, e foi o que eu fiz, né? Em 15 dias eu consegui absorver 100% do conteúdo desse livro. Cara, eu fiquei pasmado com aquilo, né? Com o que a tecnologia tinha feito, né? Essa mudança na minha vida, e aí eu comecei a buscar outros livros na internet em formato PDF. Aí comecei a estudar, né, conceitos de gestão de tempo, de produtividade, de gestão de empresas, de criação de negócios, né, de empreender através da internet. E nessa mesma época, olha que coisa interessante, né? Eu passei uma proposta comercial de um treinamento para um cliente e perdi a concorrência. Fechei, né, na verdade, o negócio, estava aprovado, tudo certinho, era um treinamento que ia ser feito lá em Goiás, né? E faltando praticamente 4 dias para a viagem do treinamento, o cliente me liga e fala assim, não vai mais ter o treinamento, porque nós contratamos uma empresa que fornece o treinamento pela internet, né? E os funcionários vão poder fazer da casa deles, sem precisar se preocupar com deslocamento, com refeição, com locação de sala e com nada. E eu fiquei com aquilo pasmado. Falei, mas como assim? Vai trocar um treinamento de um profissional de mais de 10 anos de experiência nessa época, né, na área de segurança do trabalho, eu já tinha mais de 10 anos de experiência. Eu falei, vamos trocar o meu treinamento presencial por um treinamento online. Fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha. Mas aí, mesmo com essa pulga atrás da orelha, eu fui pesquisar essa empresa, né, que estava fornecendo esse treinamento. E aí eu falei, caramba, olha que coisa interessante, né? E isso trouxe todo esse ponto de virada, inclusive, também, né, ajudou, porque eu já estava absorvendo muitos conteúdos relacionados aí à gestão de tempo e à produtividade, a empreender na internet, né? Então eu falei, cara, se essa empresa consegue fornecer um treinamento, eu com mais de 10 anos de experiência na minha área também consigo. E aí o que eu fiz? Eu fui lá, peguei o meu celular, né, e gravei o meu primeiro curso online, isso há 4 anos atrás, que era um curso relacionado aí à parte de segurança para quem trabalha com manutenção elétrica, né? Para quem é da área sabe disso, que é o NR10. E aí eu falei, beleza, agora montei o curso, montei uma apostila bem estruturada, gravei os vídeos com o meu celular, né? Olha que coisa interessante, né? E uma dica também que pode ajudar as pessoas nesse sentido de aumentar a sua produtividade, a gente vai falar um pouquinho disso depois, caso dê tempo, né? Se porventura não der tempo, até falei com o Fábio, a gente marca para fazer uma outra live, porque esse é um assunto que é bem vasto, gente, é bem extenso e tem muitas dicas para poder dar para vocês aqui, né? Mas antes de falar sobre isso, eu queria pedir para as pessoas que estão acompanhando aí, pega esse aviãozinho que está embaixo, ó, compartilha com os seus contatos, chama mais pessoas para poder estar aqui com a gente, porque são muitas dicas que a gente vai dar aqui, né? Então, a galera aí, os meus seguidores, os seguidores do Fábio, né? Eu não estou conseguindo ver aqui, porque o meu celular está invertido, tá? Mas eu estou com um espelho ali nos fundos para poder ter mais ou menos uma referência. Então, gente, eu gravei esse curso, falei, beleza, agora eu tenho um curso, né? Aí liguei para esse cliente e falei, olha, agora eu também tenho, né, um treinamento online. É claro que não deu tempo de fazer isso na mesma semana, né, perdi esse negócio, mas abri uma janela de oportunidades para novos negócios, não só com esse cliente que eu tinha, mas também com vários outros, né, que precisam aí de treinamentos através da internet. E aí eu comecei a gostar, né, dessa ideia de ouvir livros e pegar todo aquele conhecimento que eu estava aprendendo, colocá-lo em prática nos meus negócios. E olha que coisa interessante, né? Isso começou a fazer com que eu mudasse o meu comportamento com relação à forma como eu vivia e como eu gerenciava o meu tempo aqui na empresa. Então, eu peguei esse curso, né? Falei, beleza, agora eu tenho um curso, agora eu preciso aprender como que eu vendo isso através da internet. E aí eu comecei a pesquisar
algumas pessoas relacionadas aí a cursos digitais, a lançamentos pela internet e tal, e comecei a ver algumas pessoas falando sobre produtividade, sobre gestão de tempo, né? E aí, o que eu fiz? Cara, aquilo ali começou a gerar uma transformação tão grande, tão intensa dentro de mim, que começou a me dar vontade de parar de fazer muitas das coisas que eu fazia com relação à engenharia, à segurança do trabalho, e passasse a falar para as pessoas tudo isso que eu estava aprendendo, né, através dos livros online, né, em PDF. E aí, depois disso, eu comecei a aprender algumas ferramentas de gestão, comecei a gravar vídeos, inclusive, relacionados a essas ferramentas que eu estava conhecendo, né? Se as pessoas entrarem, por exemplo, lá no meu canal do YouTube, do @atilansouza.com.br, vocês vão ver que os primeiros vídeos publicados, eu falo bastante sobre essas ferramentas de gestão de tempo e produtividade, que foi justamente o que começou a fazer esse ponto de virada na minha vida, né? E aí foi nesse tempo que eu conheci, por exemplo, algumas ferramentas e algumas estratégias relacionadas a lançamentos digitais, onde eu e o Fábio fomos participar, inclusive, de um curso, né? E tivemos aí a oportunidade de nos conhecer. E tudo isso, gente, fez com que eu uma das ferramentas, por exemplo, né, da gestão do tempo, que é praticamente você conhecer tudo aquilo que você faz, né? E tentar classificar todas as atividades, praticamente mudou a minha vida, né? Foi justamente por isso que eu quis fazer para vocês essa live aqui com a câmera invertida, para poder mostrar para vocês aqui na lousa, né? Qual foi o ponto de virada, né? O que me fez geralmente ser mais produtivo, entender que era preciso realmente aplicar esses conceitos de produtividade e gestão de tempo no meu negócio, né? Mas antes, fala pra gente também um pouquinho aí, Fábio, da sua história, né? Como que está sendo para você, inclusive, esse desafio aí do processo das rodadas de negócios aqui, das lives, né? Desse movimento que você está criando aí também através da internet. Fala um pouquinho pra gente, para só eu não falar, né? Eu falava um pouco aqui, até na hora que eu estava com dificuldade com a internet, sobre a importância da gente trazer esse tema aqui hoje, né? Porque às quintas-feiras eu tenho falado aqui sobre negócios, tenho falado sobre empreendedorismo, e uma das coisas que eu vejo como fundamentais para todo o negócio funcionar, para as carreiras funcionarem, na verdade, é você melhorar a sua produtividade. Mesmo porque os recursos eles são escassos. O recurso tempo é o recurso mais escasso que a gente tem, inclusive. Então, se a gente olhar para as empresas, e eu falo muito para o varejo, né? Se a gente olhar para as empresas de varejo especialmente, existem grandes desafios no Brasil, por exemplo, com uma burocracia muito grande, com uma complexidade fiscal que é muito grande, com uma carga tributária que é absurda, com a logística que muitas vezes é muito ruim, a população que parte da população é empobrecida, né? E outros problemas que fazem com que as empresas não consigam investir tanto quanto gostariam ou precisavam na sua estrutura, no seu crescimento e na sua equipe. Então, se ela não tiver produtividade, muitas vezes ela não consegue se manter no mercado ou não consegue prosperar. Então, é preciso, para você trabalhar com os mesmos recursos que você tem, ou às vezes até com menos recursos, e manter os resultados, ou poder crescer, é preciso fazer mais, a gente costuma dizer, né, fazer mais com menos. Né? Precisa fazer mais no tempo que você tem, ou então mais com um pouco de recursos que você tem. Então, achei que era muito pertinente a gente falar sobre isso aqui hoje e mostrar um pouco da tua história, mostra o quanto cada pessoa pode e deve, né, agir na própria vida pessoal e profissional no sentido de aproveitar melhor o tempo, de gerenciar melhor as suas atividades. Eu até costumo usar mais a expressão gerenciar as atividades do que gerenciar o tempo, mas gerenciar melhor as suas atividades para poder utilizar, então, esses seus recursos de forma mais produtiva. E, no caso de quem está vendendo, por exemplo, poder, de fato, contatar, de repente, um maior número de clientes, poder desenvolver melhor a atividade de vendas com um pouco de tempo, com um pouco de recurso que tem. Então, gente, eu vejo como muito pertinente a gente falar de produtividade para quem está na área de negócio, para quem está na área de vendas. Então, se você que está me ouvindo é um empreendedor, é um empresário, se você é um gerente, está na gestão, ou mesmo se você está na área de vendas, olhar para a produtividade
como sendo um fator essencial para a competitividade hoje, é esse olhar que eu quero trazer para você hoje. Tá? Porque não dá para você, muitas vezes, competir com um concorrente se não tiver grandes recursos ou se não aproveitar muito bem o tempo que você tem ali. A gente vê muitas vezes vendedores perdendo tempo. Estou vendo aqui que a conexão do Atila caiu. Estamos seguindo aqui. A gente vê muitas vezes que os vendedores perdendo muito tempo com conversinha, com cafezinho, deixando de contatar os clientes que precisam ser contatados. Quem está no varejo, muitas vezes perdendo oportunidades ali de atendimento, também com conversa furada no meio do caminho. Vou tentar provar o Atila aqui novamente, para a gente seguir adiante. E para quem é o empresário, quem é o empreendedor, também não consegue se focar na gestão do negócio porque desperdiça tempo, desperdiça oportunidades. Alguns estudos, inclusive tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que aponta que a produtividade do trabalhador brasileiro ela é muito baixa se comparado com alguns outros países. Se a gente olhar, por exemplo, com o mercado americano, a nossa produtividade aqui é avaliada como 4 vezes menos do que no mercado americano. Uma das causas apontadas para isso é a baixa qualificação. A baixa qualificação. Então, visto que no mercado brasileiro existe um estudo que diz que o trabalhador brasileiro tem, em média, 30 horas de qualificação por ano, né, entre treinamentos, palestras, 30 horas por ano. E isso é 4 vezes menor do que acontece nos Estados Unidos. Né? Então, realmente é um fator muito, muito claro hoje. Né? A produtividade aqui é menor por conta da falta de preparo das pessoas. O Atila está voltando aqui com a gente. Mais da metade dos brasileiros hoje que tem mais de 25 anos de idade, por exemplo, não concluiu o ensino médio. Isso, quando você olha isso no cenário de produtividade e de formação, isso fica muito claro. Existem estudos, inclusive, que mostram que a cada ano de estudo completado gera um potencial de aumento de renda para as pessoas de cerca de 10%. Não vou afirmar que isso vai acontecer com todo mundo, né? Mas é um indicador importante para mostrar o quanto a formação, o quanto o preparo técnico, o preparo no dia a dia vai mostrar que vai te levar a ter melhores resultados. Né? Então é preciso que a gente se atenha a isso, né? O quanto a formação é importante para aumentar nosso entendimento sobre as coisas, aumentar a nossa visão, aumentar a nossa produtividade e aí então aumentar os nossos resultados. Atila, você está de volta aqui comigo, eu estou te vendo, mas não estou te ouvindo. Não está me ouvindo agora? Estou te ouvindo, você só está descentralizado, está bem no cantinho da imagem. É porque eu coloquei aqui a lousa, porque eu quero fazer uma demonstração prática aqui para mostrar para a galera da principal ferramenta, né, que fez o processo de mudança, literalmente, né, na minha vida, com relação a essa questão da gestão de tempo e da produtividade. Isso que o Fábio falou, né, da questão do... Deixa eu afastar a cadeira aqui. Eu gosto muito desse ambiente de sala de aula, gente. Se vocês vierem, por exemplo, no Instituto, vocês vão ver que tem lousa de vidro aqui para tudo quanto é lado, né? Praticamente 4 salas de aula a gente tem aqui para poder fazer gravação de conteúdo, né? Em toda uma estrutura de estúdio aqui com áudio, vídeo, com uma média de 6 profissionais que ajudam a gente aqui no dia a dia, né? Isso é muito interessante, essa estatística que o Fábio falou, que a cada competência que a gente adquire, né, a gente tem aí uma média de aumento da nossa renda em média de 10%. Né? E aquilo que eu disse para vocês, trabalhar a produtividade e a gestão de tempo na minha vida me fez ir muito mais além do que aquilo que a estatística fala. Me dá hoje, em termos de crescimento de negócio, em torno de 30% a 40%, né, de crescimento de renda anual dos nossos negócios. Né? E todo esse crescimento, o que nós temos feito? Nós temos reinvestido na contratação, na ampliação da nossa equipe, no investimento das tecnologias, e tudo que me fez construir isso, né, foi praticamente uma única ferramenta que me fez enxergar o meu tempo de uma forma diferente. Que nada mais é, gente, acreditem se quiser, do que uma ferramentazinha muito simples. Ó. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Tá todo mundo vendo bem aqui? Sim, ó, sim. Inclusive, se vocês quiserem anotar aí no caderno de vocês, né,
É bem interessante, ó. É só pegar uma folha de papel, né, dividir ela em 4 partes e você vai entender aquilo que eu estou falando. E em cada uma dessas partes, você vai pensar nas atividades que você faz no seu dia a dia, né, e vai fazer uma simples classificação, né? Eu falo simples porque aparentemente parece que é uma coisa complexa, mas é muito simples, gente. É muito simples e é libertador. Eu falo para vocês que essa é a ferramenta que eu mais amo em toda a gestão de tempo e de produtividade, porque foi ela que fez toda a reestruturação, não só de crescimento do meu negócio, mas também de reestruturação do meu tempo para poder estar mais com a minha família, né? De poder trabalhar menos, né, do que aquelas 18 ou 20 horas que eu trabalhava quando eu era workaholic. Então, foi uma das primeiras ferramentas que eu aprendi, que o Guilherme me ensinou, né, numa folha de papel. Ele falou, ó, senta aqui que eu vou te ensinar como que você vai gerir o seu tempo. E é praticamente isso, ó. É você classificar todas as atividades, classificações, sendo que de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem e de quarta ordem. Tudo isso é baseado numa ferramenta chamada Matriz de Eisenhower. Eisenhower foi um presidente americano, né, muito bem conceituado. Se vocês fazerem aí uma pesquisa sobre ele, vocês vão ver, né? Só que antes dele ser presidente americano, ele foi também um militar muito conceituado, com excelentes resultados no campo de batalha, aplicando esta simples ferramenta. Então, às vezes a gente acha que fazer gestão de tempo é uma coisa complicada, mas eu vou provar para vocês que é a coisa mais simples do mundo e que hoje faz os meus negócios crescerem aí uma média de 30% a 40% ao ano. Então, escreve aí nos comentários, por exemplo, para a gente, quem gostaria de empreender ou quem já é empreendedor e que gostaria, de repente, de crescer aí a uma média de 30% a 40% ao ano, né? Levando em consideração que eu falei que a nossa economia ela não cresce 5%. Então, Eisenhower, ele fez justamente essa aplicação no campo de batalha e também na sua gestão como presidente americano, onde ele faz com que as pessoas enxerguem 100% das atividades que elas fazem, né, praticamente, classificando elas em primeira ordem, né, segunda ordem, terceira e quarta ordem. Quais são aquelas atividades que eu considero como atividade de primeira ordem? Aquelas que vão fazer realmente com que eu viva o meu tempo de forma mais estruturada e que são importantes no meu dia a dia e que vão me ajudar no crescimento do meu negócio. Então, quando eu faço, por exemplo, os processos de coaching, ensinando para as pessoas como elas serem mais produtivas, essa é a primeira ferramenta que eu faço. Sabe por quê? Não dá para você, por exemplo, melhorar aquilo que você não conhece bem. E a grande maioria de nós faz trocentas coisas ao mesmo tempo e muitas vezes fica até atrapalhado, né? E não sabe como gerir o seu tempo de forma correta. Então, qual que é o caminho? É você escrever literalmente tudo aquilo que você faz aí durante um dia, uma semana ou 15 dias que seja, né? E separar cada uma dessas atividades. E é justamente isso que faz os grandes empreendedores de sucesso dentro das mesmas 24 horas, né, que todos nós temos. E é justamente isso aqui, ó, que vai diferenciar a pessoa que é mais produtiva daquela que é improdutiva. Então, é você pegar, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, todas as atividades que você faz e classificá-las como importante, né? Como, por exemplo, tomar um bom café da manhã, com tempo, sem correria, sem desespero, é uma coisa importante para cada um de nós? Sim, muito importante. Só que a maioria de nós, o que faz? Toma café correndo, toma café de qualquer jeito, se alimenta muito mal. Infelizmente, o brasileiro tem esse hábito de se alimentar muito mal. Por quê? Porque nós fomos doutrinados praticamente a viver dessa forma, a viver na loucura, a viver na correria. E a gente simplesmente acaba aceitando isso. Então, quando eu comecei, por exemplo, ler aqueles livros que falavam sobre gestão de tempo, produtividade, negócios, eu comecei a entender, cara, eu preciso realmente reestruturar o meu tempo, assim como a médica me falou, senão eu iria morrer, né? Então eu comecei a fazer isso, eu comecei a escrever praticamente tudo que eu fazia. Primeiro, eu escrevi tudo que estava pendente de atividades da empresa e comecei a ver, beleza, de tudo isso que eu tenho para fazer, o que é importante? E comecei a escrever. Por exemplo, contratar um estagiário para a empresa.
É importante para crescimento do negócio? Naquela época eu trabalhava só eu e a minha esposa, para vocês terem ideia, né? Hoje a gente tem uma equipe de 6 pessoas e com a minha esposa que também me ajuda na empresa, ela é hoje a diretora administrativa, 7 pessoas. Então, em 7 profissionais. Naquela época era só eu e ela, com um volume enorme de atividades e era justamente por isso que a gente tinha que trabalhar 18 ou 20 horas. Então, começamos a pensar, bom, o que é importante para que eu faça o meu negócio crescer? Primeira coisa, parar de trabalhar tanto, né? Cuidar da minha saúde, porque senão eu ia morrer. Se eu morresse, né, como é que eu ia conseguir trabalhar a produtividade e a gestão de tempo? Então, eu precisava pensar em contratação. Ah, mas aí muita gente vai falar, mas eu não tenho como contratar funcionário para poder me ajudar nas minhas atividades no dia a dia. Mas você só vai conseguir, por exemplo, ter recurso para contratar os funcionários quando você fizer isso daqui, ó. Quando você conhecer 100% da sua rotina e da sua agenda e começar a priorizar aquilo que é importante. Então, comecei a escrever como atividade de primeira ordem aquilo que estava relacionado às minhas 5 áreas essenciais, né? Então, todos nós temos 5 áreas que precisamos literalmente trabalhá-las no nosso dia a dia. Saúde, os nossos relacionamentos, a nossa espiritualidade, porque senão a gente não consegue sobreviver nos dias de hoje, né? Com essa loucura, com esse caos que é o mundo, praticamente, né? A nossa vida financeira e também o conhecimento. Lembrando que é aquilo que o Fábio falou, né? Que a cada competência que eu vou adquirindo, eu aumento o meu ganho em uma média de 10%. Então, trabalhar esses conceitos de gestão de tempo vai fazer com que você alavanque ainda mais esses resultados, fazendo com que, literalmente, você tenha mais verba e mais receita para poder contratar pessoas. Então, atividades de primeira ordem, aquelas que estão relacionadas ao que eu quero alcançar na minha vida. Eu preciso vender mais? Beleza. Então, quais são as atividades mais importantes que eu preciso fazer para poder começar a vender mais no meu negócio? Pode ser que, nesse momento, seja contratar um novo funcionário, né? Atividades de segunda ordem, praticamente, são aquelas que nós chamamos de urgentes, né? Aquelas que precisam ser resolvidas o quanto antes para não gerar nenhum prejuízo e para não afetar essas atividades de primeira ordem. Como, por exemplo, pagamento de conta, pagamento de impostos, né? A questão de cuidar da saúde, a cada 6 meses, por exemplo, fazer uma visita ao dentista. Parece coisas assim tolas, né? Que muitas pessoas vão falar, inclusive, mas só dá para fazer isso aí se o cara tiver dinheiro. Mas não, se a pessoa realmente soubesse programar, conseguir realmente trabalhar a gestão de tempo dela no dia a dia, ela vai perceber que o mesmo tempo que aquele cara que é um empreendedor de sucesso, que consegue se dar bem na vida, ela também tem a possibilidade, né? Então, atividades de segunda ordem, aquelas que são urgentes, que se elas não forem concluídas imediatamente, elas vão comprometer os resultados aqui de primeira ordem. Atividades de terceira ordem são aquelas que literalmente eu posso, como o próprio nome diz, né? Terceira. O que eu posso terceirizar, né? E aí a gente precisa trabalhar muito bem forte essa questão das atividades de terceira ordem, porque tem muita gente, Fábio, que é centralizadora, que acha que é insubstituível, né? Falo isso para vocês, gente, por experiência própria. Chegou um determinado momento, por exemplo, aqui na nossa empresa, que eu estava tão desgastado, vamos dizer assim, que eu não queria mais contratar ninguém para trabalhar. Cheguei a falar para minha esposa, falei, de hoje em diante eu não contrato mais ninguém para trabalhar nessa empresa. Eu faço o que der, o que não der, eu falo para os clientes que eu não vou fazer e ponto final. Olha o tipo de pensamento. Mas por que eu tinha esse tipo de pensamento? Porque eu era uma pessoa muito centralizadora. Eu achava que era insubstituível, né? Só uma contribuição com você aí nesse sentido, que Claro. é uma realidade para grande parte dos empresários, grande parte dos gerentes, essa questão de centralizar, de não saber delegar, só que é nessa hora que eles acabam sendo muito operacionais, não conseguem se dedicar à parte estratégica do negócio, não conseguem observar como é que está sendo feito o atendimento aos clientes, não conseguem observar como é que a sua equipe trabalha, não consegue conversar com o cliente ali para ter um feedback de olho no olho. E aí fica tão no operacional, tentando fazer o negócio funcionar e não consegue se dedicar a fazer o negócio crescer, né? Porque não consegue descentralizar. E muito bem falado. Essa questão das atividades de terceira ordem são todas essas atividades de cunho operacional que literalmente a gente poderia terceirizar com alguém. Como assim terceirizar com alguém? Você não precisa contratar já um mega de um funcionário preparado. Você começa com um estagiário, contrata um estagiário, coloca ele para sentar do seu lado,
Começa a ensinar para ele, por exemplo, algumas atividades que você faz no seu dia a dia, como relatórios, como impressão de documentos, coisas ali que, às vezes, coisas simples que tomam ali 5, 10 minutos do seu dia que você poderia delegar para alguém. No começo, por exemplo, quem que me ajudava muito nessas atividades aqui de terceira ordem? Era minha esposa, né? Era minha esposa que abraçava a causa junto. Não, vamos lá, vamos fazer. E no começo da empresa, que nem eu falei, ali, às vezes 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, a gente aqui na empresa imprimindo laudo, imprimindo documentação para poder entregar no dia seguinte para o cliente, né? Porque uma das coisas, dos princípios que a gente teve muito aqui na empresa é a questão da agilidade. Além da qualidade, a agilidade nos trabalhos. Então eu queria, era um desafio para a gente, né? Então a minha esposa era quem acabava fazendo muita atividade de cunho operacional para que eu pudesse focar nas atividades de primeira ordem. Então, se eu fico muito operacionalizado, literalmente, eu não consigo parar para pensar naquilo que é importante e para o crescimento do meu negócio. Se eu fico muito operacionalizado, eu não consigo ter tempo nem para pensar na minha saúde, na minha família, né? Na minha espiritualidade, muito menos, né? Então, olha que coisa interessante. Quando eu comecei a pensar dessa forma, parar de centralizar as atividades e começar a terceirizar, né? Contratar estagiário, contratar profissional, depois com o tempo, essas atividades operacionais começaram a me livrar, a ter mais tempo livre, e aí esse tempo livre começou a fazer com que eu buscasse, por exemplo, novos tipos de negócios, com que eu estruturasse os negócios que eu já tinha. Então, se você que de repente está ouvindo a gente aqui é empreendedor, ou é pessoa que tem o desejo de empreender, ou que é vendedor e precisa aumentar aí a sua performance em vendas, só que você é aquele tipo de pessoa muito centralizadora, eu falo para você, você precisa urgente de ajuda para que você possa aplicar esse conceito na sua vida. Não existe outra forma de você conseguir ter mais resultados se não for fazendo a gestão efetiva do seu tempo. Só que, como eu falei, nós somos doutrinados praticamente a viver dessa forma, né? Então, voltando aqui, né? Além das atividades de terceira ordem, que são aquelas que eu terceirizo, aquelas de cunho operacional, para que eu tenha mais tempo livre, né? Tem também as atividades de quarta ordem, que o brasileiro é campeão mundial, né? Vamos dizer assim, em muitas delas. Querem ver alguns exemplos? Excesso de rede social, né? Eu preciso, por exemplo, não sou eu que estou falando, tá? É o próprio IBGE que diz que o brasileiro, não vou levar nem em consideração a pandemia, tá, gente? Vamos dizer assim, numa situação normal do dia a dia. O brasileiro, ele consome aí uma média, quando não estamos em pandemia, de 3 a 4 horas por dia na sua rede social. O brasileiro, ele consome por dia uma média de 4 a 5 horas sentado no sofá, na frente da televisão. Então, se eu levar em consideração só essas duas estatísticas, já são 9 horas que literalmente nós jogamos no lixo todos os dias da nossa vida. E é aqui, justamente, onde as pessoas falam que não tem tempo. Sabe por que elas não têm tempo? Porque elas estão jogando o seu tempo no lixo. Porque elas estão perdendo o seu tempo, muitas vezes, fazendo várias atividades de cunho operacional, quando elas deveriam estar aqui, ó, focadas nas atividades de primeira ordem. O que é atividade de primeira ordem hoje para mim, por exemplo? Leitura de pelo menos 30 minutos por dia. Periodicamente fazer um curso novo na minha área de atuação para que eu possa me desenvolver, para que eu possa aplicar ainda mais conceitos, né? E tudo isso, e vários outros hábitos, né? Cuidar da minha saúde, cuidar da minha família, né? Hoje, por exemplo, nós estamos num ponto de virada de reestruturação da nossa empresa. Para vocês terem ideia, há 30 dias atrás eu contratei um profissional sênior para assumir 80% das atividades que eu faço hoje, para que eu possa literalmente ter ainda mais tempo livre para poder focar ainda mais nas atividades de primeira ordem. Então, mesmo de 3 anos para cá, implementando todos esses conceitos de gestão de tempo e de produtividade, eu sei que todo negócio ele tem, ó, o que nós chamamos de ponto de inflexão. O que seria isso, né? Você tem uma empresa, aí você começa a vender serviços ou no varejo, só que chega aí a sua empresa vai crescendo, né? Você vai implementando todos os conceitos. Sua empresa vai crescendo. Só que chega um determinado momento que ela para de crescer.
chega um determinado momento que você precisa tomar uma decisão. Se eu quero crescer ainda mais, eu preciso ter outros tipos de hábitos do que aqueles que eu estou fazendo hoje no meu dia a dia. E mesmo ainda implementando todos esses conceitos de gestão de tempo, de produtividade, a empresa crescendo de 30% a 40% ao ano, eu senti que já era a hora da gente dar mais passos, né? De ser mais ousado, né? O legal do empreendedor é isso, né? Ele não tem medo de arriscar. Então, contratei um profissional nível sênior, estou passando para ele literalmente quase que 100%, ou de 80% a 100% daquilo que eu faço, para que eu possa ter ainda mais tempo livre, para poder desenvolver outros negócios, para poder cuidar ainda mais da minha família, cuidar ainda mais da minha saúde, né? Poder me dedicar, por exemplo, aos cursos online, que é uma coisa que eu adoro fazer, gravar aulas, né? Então, percebam, né? Que... Oi, fala aí, Fabião. A gente está completando agora 1 hora de live. O Instagram acaba, daqui a pouquinho, ele acaba derrubando a gente. Como você tinha falado no começo, realmente o assunto ele é muito vasto. A gente acaba precisando, às vezes, de várias lives para poder aprofundar tudo isso. Então, vamos ter que interromper o nosso assunto para poder fazer assim, ó, resumir isso aqui. Só para finalizar esse conceito, e aí, se for o caso, a gente marca uma outra live para a semana que vem, ou nos próximos dias, para dar continuidade no assunto. Vocês topam, gente? Quem topar, escreve aí nos comentários. Ó, eu topo, eu quero, né? Vamos para frente, vamos para cima, né? Que nem eu falei para o Fábio, é um ecossistema que ele está criando que, cara, tem muita coisa que a gente pode explorar e que a gente pode ensinar vocês que estão querendo começar, que estão querendo evoluir, né? Então, é basicamente isso. É você focar nas atividades de primeira ordem, eliminar aquilo que é urgente na sua jornada, terceirizar tudo aquilo que é possível e eliminar aquilo que literalmente é circunstancial, que está atrapalhando a tua vida, que está atrapalhando a sua saúde, que está atrapalhando os seus relacionamentos, que está levando a sua espiritualidade para o vinagre, né? E que muitas vezes está impedindo você de ter construção de riqueza, não só riqueza financeira, tá, gente? Mas agregar valor para a sua vida. Então, vamos deixar como tarefa para a galera aí, inclusive, Fábio, fazer uma lista de tudo aquilo que elas estão fazendo no dia a dia e tentar classificar, né, essas atividades. Caso a pessoa tenha alguma dificuldade, manda um direct para mim, para o Fábio. A gente vai ter aí o maior prazer em poder ajudar vocês aí nesse processo de melhoria, né? E focar em eliminar essas atividades que são circunstanciais. No começo, gente, vou falar para vocês, é meio, vamos dizer assim, parece que o processo é meio amarrado, só que depois que você consegue implementar isso na tua vida, depois de 15, 20, 45 dias mais ou menos em média, isso fica automático na sua cabeça. Aí toda vez que surge uma demanda nova, literalmente você já faz essa classificação de forma automática. Você não precisa mais ir para o papel, né? Igual eu exemplifiquei aqui. Mas no começo é ali, né? É escrever, é anotar, é fazer essa classificação. E tudo isso fez uma grande transformação na minha vida, gente. Me fez hoje ser um coaching da área de gestão de tempo, de produtividade e de novos negócios digitais, que acho que é uma coisa que a gente pode falar, inclusive, na próxima live, Fábio. De como as pessoas podem gerar riqueza, ou seja, mais valor, ou crescer, ou ampliar os seus negócios, ou até mesmo a questão das vendas, utilizando para isso a internet. Né? Essa pandemia, acho que trouxe isso para nós, né? Trouxe esse movimento aí de exploração da internet como uma ferramenta de vendas extraordinária, né? Então, acho que a gente pode falar sobre isso na próxima live. O que você acha? Opa, convite aceito. Tá certo. Cara, realmente o assunto é muito vasto e muito importante. A gente precisaria realmente de várias horas para poder aprofundar isso de verdade. Então, vamos ter que ficar por aqui antes que o Instagram derrube a gente. Mas eu queria realmente te agradecer de novo pela disponibilidade, por toda essa aula, né? Você é professor, né? Então, obrigado de verdade pela disponibilidade e por estar aqui, apesar das dificuldades técnicas que a gente sofreu, mas a gente não perde a compostura, não perde aqui a força de vontade de fazer, e está aqui às 10h30 da noite entregando o que a gente pode entregar de melhor. E você fez isso. E espero que a gente possa voltar aqui outras vezes e continuar aprofundando esse tema. Com certeza, com certeza. E quero deixar, inclusive, para vocês, esse processo da produtividade e a gestão de tempo foi assim, uma virada tão grande, tão intensa na minha vida, né?
que fez, inclusive, ó, com que eu consiga escrever, né, o meu primeiro livro, ó, Como Otimizar o Seu Tempo aí através da Alta Performance. Aí eu falo para vocês, né, um cara que não conseguia ler um livro de 100 páginas em 365 dias, hoje eu leio aí uma média, gente, de mais de 10 mil páginas por ano, para vocês terem ideia, né? E tudo isso me levou a querer escrever o meu primeiro livro. Já temos o segundo livro. O primeiro livro ele está em fase vai para a segunda edição agora. Ele vai mudar de nome, vai chamar #Agora Dá Tempo, né? As pessoas que me acompanham nas redes sociais veem que eu falo muito disso, né? Já temos o segundo livro praticamente escrito, né? Dentro de um processo de revisão que logo, logo vai sair também, né? E temos um terceiro livro, que é um livro de frases sobre o tempo, que a gente provavelmente deve lançar em 2022. Então, de um cara que era workaholic, né? Que trabalhava 8 horas por dia, que não lia, que não tinha hábito de ler, passei a ser, além de um empresário, graças a Deus, bem-sucedido, crescendo aí 30% a 45% ao ano, escritor, né? Professor, né? Dono de um instituto de ensino à distância, mas todas essas coisas a gente deixa para falar aí nas nossas próximas lives, né? Não sei se o Fábio quer dar aí mais alguma contribuição. Quero agradecer aí a participação de todo mundo que esteve com a gente, né? E deixo a palavra com você aí, Fabiano. Bacana. Quero só fechar, na verdade, relembrando a importância para esses 3 públicos que a gente tem trazido praticamente toda semana para cá, que é do empreendedor, que é do gerente, que é do vendedor. Quando a gente fala de produtividade, resumidamente para o vendedor, estamos falando em mais venda, estou falando mais dinheiro no bolso. Quando a gente fala para o gerente, a gente está falando sobre ter mais condições de gerir estrategicamente a sua equipe, de gerir a sua equipe, de fato, poder contribuir com os resultados da equipe. E para o empreendedor, a gente está falando realmente sobre maior lucratividade. Né? Porque ele deixa de estar no operacional, passa a olhar para o horizonte, poder olhar melhor o seu negócio e extrair melhores resultados de toda a equipe. Então, estamos falando de mais lucratividade. E como exemplo disso que você falou aí, sobre listar as atividades, eu fiz isso há um tempo atrás, inclusive num curso de liderança. Ao longo de uma semana inteira, o dia inteiro eu anotava todas as minhas atividades, o horário que começava, o horário que terminava, todas as interrupções, ligação telefônica, WhatsApp, alguém que entrava na minha sala, e-mail, atendimento de cliente, atendimento de fornecedor. Durante essa semana foi difícil de fazer, mas eu fiz. Para quê? Para justamente mensurar quanto tempo eu levava em cada atividade e quais eram os meus ladrões de tempo. O que tomava meu tempo? Descobri que o que mais tomava meu tempo eram as interrupções. A minha equipe que vinha à minha sala, as ligações telefônicas que eu atendia, fornecedores que eu não abria mão de atender todos eles, porque eu já tinha sido representante externo, então eu me sentia na obrigação de fazer aquilo que não faziam por mim, que era abrir as portas e atender. Só que fui percebendo que isso tomava o meu tempo e o tempo das pessoas que vinham falar comigo também, mesmo que eu não fosse comprar delas, eu ia lá e atendia. Então, passei a gerenciar melhor essas atividades para não perder todo esse tempo e ser, então, mais produtivo. Então, mais uma vez aqui, grande abraço para você, Átila. Gratidão por estar aqui. Seja bem-vindo sempre. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes. E despeça aí da nossa galera, que eu faço isso na sequência também. Tá joia. Um abraço, galera, para todo mundo aí. Obrigado pela participação, pela presença, né? Vocês que têm o desejo de ser empreendedor ou de vender mais, pense sempre na seguinte questão. Enquanto você está no operacional, quem está fazendo o seu negócio crescer? Quem está fazendo a sua gestão de tempo de forma efetiva? Né? Então, dentro desse conceito, a gente precisa aí trabalhar liderança, como o Fábio falou, comunicação, gestão de tempo, produtividade, vendas, né? Então tem uma série de coisas que a gente pode trabalhar aqui nessas lives sobre os negócios, né? E vão ser temas aí para as próximas aulas nossas, tá bom? Um abraço para todo mundo e a gente se vê aí na nossa próxima live. Bacana. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Fábio Frasson. Para quem me conhece, eu também sou, como eu costumo dizer, especialista em atendimento ao cliente. E desejo a você sempre muito sucesso e resultados extraordinários. Vamos juntos, evoluindo sempre. Valeu, até a próxima. Bom descanso, um grande abraço. Tchau, tchau. Pessoal que são os meus seguidores aí, ó, entra lá depois no perfil do Fábio, segue ele, né, para saber sobre questão de vendas, representação, novos negócios. Vai ter muito para agregar para vocês aí. E quem quiser também tem lá o meu canal do Instagram, do Facebook, do YouTube
e do LinkedIn também. Pode se inscrever lá para participar com a gente e para conhecer vários conteúdos assim como esse, né? Nos próximos dias, inclusive, a gente vai lançar um treinamento online sobre gestão de tempo e produtividade, abordando todas essas ferramentas e mais um monte aqui, né? E vou ter a honra de convidar o Fábio para fazer uma participação aqui com a gente nesse curso. Bacana. Grande abraço. Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau.